A partir de agora, Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Hoje, quinta-feira, 18 de setembro. Santo Ângelo vive um dia lindo, 27 graus agora, e respira a Semana Farroupilha. Também já no clima de 20 de setembro, Dia do Gaúcho, essa data que simboliza nossa cultura, nossa história e nossa resistência. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã, Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar, e Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café. Começa agora mais um Cafezinho Missioneiro, o programa que conecta pessoas, ideias e transformação. A tradição não é culto às cinzas, mas é a preservação do fogo, disse Gustav Mahler. E hoje a gente recebe uma artista que é puro talento e tradição, Kawane Klein. Cantora, compositora, instrumentista, premiada em grandes festivais nativistas, carreira internacional e projetos incríveis como a Harmonia das Raízes e o Mulheres Regionais. Uma voz que valoriza a nossa cultura e projeta o Rio Grande do Sul para o mundo. Kawane, que prazer te conhecer, eu tô encantada contigo. O prazer é todo meu. Boa tarde a todos os amigos que estão acompanhando a gente. Boa tarde, Dani. Tô muito feliz de estar aqui. É muito bom poder falar na minha terra. Trouxe, inclusive, uma música do álbum novo pra estrear aqui, né? Porque eu pensei, não, essa música eu fiz pra Santo Ângelo e eu vou cantar em Santo Ângelo na primeira oportunidade que tiver. Vai ser aqui. Então, amei! Meio que o lançamento ao vivo de uma das músicas vai ser no finalzinho. Então, pro pessoal, acompanha a gente até o final, né? Pra ouvir essa obra. Que legal! E tô muito feliz mesmo. Obrigado por esse espaço, né? É importante a gente, artista da terra, cria da terra, ter a chance. E o nome do programa é lindo, né? É lindo, né? Que lindo! Obrigada. Vamos de Cafezinho Missioneiro. É verdade. E assim, eu tô muito feliz, né? Como eu te disse antes, assim, à medida que eu fui vendo todo o teu repertório, tua trajetória, ficando mais encantada. Até eu fiz os stories, me empolguei, assim, falando, né? Tipo, nossa, que assistam, ouçam, porque vai ser muito legal. Então, eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito legal. E eu já quero, sem mais delongas, saber de ti, né? Como é que é a tua trajetória, como é que foi chegar até aqui, né? Como é que foi ver a tua voz e se destacando cada vez mais, reforçando a nossa cultura, reforçando voz feminina, né? No tradicionalismo. Conta um pouquinho pra gente. Aí a gente vai longe, vamos né? Lá então, pra 4 horas de cafezinho. Eu acho que vai ter que ser. Então, eu comecei bastante cedo, né? Bastante cedo, com um incentivo familiar bem grande, assim. Então, cantei muito, meu primeiro palco. Bom, eu cheguei até aqui, esse programa, graças a Janete, né? Que veio falar sobre o Brick da Praça. Inclusive, um beijo enorme pra ela, né? Queridona. Mulher maravilhosa. E ela falou sobre isso. Meu primeiro palco foi o Brick da Praça, só que eu tinha 4 aninhos. E a minha mãe levou os alunos, minha mãe é professora de música, levou os alunos dela. E eu fiquei com muito ciúme e fui lá e roubei o microfone pra... Eu lembro que era um Natal, roubei o microfone pra cantar Noite Feliz, né? E ali, meu Deus, enlouqueci, só queria saber de cantar e pegar microfone. Então fui desenvolvendo, minha mãe foi me ensinando e tudo. Fiz muitas apresentações por aqui, pela região, cantava em festivais, né? Na época tinha bem mais festivais de música popular, digamos assim, né? Não só os nativistas, mais popular que os nativistas, inclusive, na época. Os festivais estudantis, né? Várias escolas nossas aqui tinham esses festivais, era bem legal. Então, me ajudou muito a florescer no palco. Depois fui pra faculdade. Fui pra Passo Fundo, cursei a graduação em música, o bacharelado em canto lírico, né? Aí fui pra esse outro lado. Antes disso, cantava bastante regional. Quando eu entrei na faculdade, eu comecei a direcionar mais pra técnica do canto lírico ali, porque era o exigido e era uma lapidação da minha musculatura, da técnica, pra eu chegar no nível que eu almejava, né? Depois disso, fui pra Florianópolis, cigana, né? Fui pra Florianópolis fazer um conservatório lá, e aí eu trabalhava. Inclusive, quem me empregou foi a Cris Bergoli. Um beijo, mamita, muito obrigada. Que hoje trabalha com a cultura do jeito bem ativo aqui na nossa cidade, né? Me empregou lá e eu tenho emprego, consigo viver agora por um tempinho no conservatório. Daí trabalhava de dia e de noite e ia pro conservatório. Depois disso, nesse mesmo período, fui aprovada no mestrado, na Federal da Bahia. Fui pra Salvador. Pra Bahia. Fui pra Bahia. Então, é praia, depois é mais praia, né? Olha só que triste.
Difícil, né? Difícil. Lugares difíceis. Poxa. E aí, fui pra Salvador e foi incrível, assim. Então, eu cresci através da dor. Não vou dizer que foi fácil, não. Não é. Foi bem complexo, foi um período bem difícil, assim. Que idade isso? Ali eu tava com 21. Ai, guria. Eu terminei a graduação com 20, e aí fui pra Florianópolis, e aí no finalzinho dos 21 eu fui pro mestrado. É a tua mãe, hein? A No mãe meio tá de tudo acostumada. isso. Ela me criou assim, ela sabe. Sabe por que eu pergunto? Eu tenho uma filha de 19 que mora aqui em São Borja. E eu quase morro toda vez Quase que ela vai morre. embora. A mãe. Imagina, Mas na sabe Bahia. que a minha mãe, quando eu era já pequenininha, assim, ela dizia, não, eu vou te criar pra tu ser uma mulher independente. E se tu quiser, assim, ó, ter uma carreira e viver morando em hotéis, tu vai estar tranquila, tu vai estar... Então, eu acho que maravilhosa ela essa mãe mesma se mesmo. preparou emocionalmente pra Certamente. isso, sabe? Então, já vem de uma construção... E, claro, eu cantei sempre desde pequena. Sim. Eu demonstrei esse afeto por arte desde sempre. Então, ela já viu que não tinha muita opção, né? Sim. Ou ela encaminhando... Ou é um mundo, ou é um mundo. Exatamente, E é isso aí. exatamente. Ai, que demais. É. E aí? E aí eu fui pro mestrado, fiz um monte de coisa lá. Quando eu voltei do mestrado... Nossa, assim, quando eu começo a colocar nessa linha temporal, até eu me assusto. Voltei do mestrado. E aí, fui pra Buenos Aires. Fiz uma turnê de 11 concertos lá com um violonista argentino chamado Javier Bujan. E a gente gravou um disco lá e fez esses concertos. Pois esse disco nos levou pra Espanha, que antes eu tava te contando a Espanha e tal. Fomos parar na Espanha com a mesma turnê, cantamos em 4 cidades, né, da Espanha, Madrid, Alicante, Benidorm. Foram 2 em Madrid, Alicante e Benidorm. Isso foi em 2018, né? Pois eu tava indo pra Espanha, recebo uma ligação da UPF, que foi a universidade que eu me formei, me contratando pra ser professora lá, pra fazer o tese. Disse, ó, me pegaram no último dia, eu tô no meu voo, eu tava no aeroporto, eu tô indo pra... Bem chique, eu tô indo pra Europa. Confesso, foi muito boa essa frase. Eu estou indo para a Europa, né? Então, assim, vocês não vou poder fazer isso. Ou vocês me contratam, porque o teste não vai rolar. Eu estou indo para a Europa cantar. Aí já super convenci, né? Ali já tava ganho. Assina aqui. Entendeu? Já tava ganho já. Então, eu tô indo, levando meu álbum, né, pra Europa, pra fazer a turnê, e não consigo fazer entrevista, teste, nada, né, com vocês. Então, vocês me conhecem, me formei aí, estão acompanhando meu trabalho. Cash, né? E aí, voltei já 13 dias atrasada do semestre, né, do período letivo ali, porque eu tava na Europa, voltei já dando aula. Então, minha mãe, coitada, sofre, teve que ir pra Passo Fundo, achar um apartamento. E montou tudo, cheguei, dava tudo lá, querida. Mãe é uma coisa fantástica, né? Cheguei em Passo Fundo já, em um frio, tava um frio em Passo Fundo. Já morei em Passo Fundo, conheço. Mulher, meu Deus do céu. E eu vim de 42 graus da Europa e cheguei no... E aí... friozinho básico. Caramba, meu Deus, aí pra adaptar, assim. E aí, fiquei 2 anos como prof da UPF, né? Que legal. Nesse período, eu fiquei mais entre 4 paredes, dando aula nesse foco. Assim como no mestrado, né? No mestrado, eu fiz alguns concertos, mas tudo mais lá no Nordeste, assim. Então, essa minha trajetória, ela é super picada em muitos lugares, com muitas transições, né? E vários períodos também dentro de sala de aula. Então, assim, o pessoal fala, né? Nossa, mas como é que eu não te conhecia? Eu disse, mas é porque eu estava escondida, tá tudo bem. Foi que eu Tava falei vivendo aí quando de a um jeito gente bem... se conheceu ali, que eu fui olhar e ler teu material. Eu disse, como é que eu não conhecia esta mulher? Como que não, assim? Porque é muito incrível. E por isso que eu tô aqui também, sabe? Sim. Pra trazer pra minha terra. Agora que eu tô aqui de volta, pra me conectar com as pessoas. Eu acho que a gente precisa, primeiro na raiz da gente, primeiro na terra da gente, pra aí a gente crescer, florescer e as coisas acontecerem. E o quanto que é importante, porque não é só inspiração, a gente vai falar mais disso depois, mas porque não é só inspiração para os artistas que estão aqui, né? Mas é o mínimo de reconhecimento que a tua cidade pode fazer por ti, né? Eu acho que isso é importante. o mínimo, de fato. Tá, mas me conta assim. Aí temos ópera, temos música latino-americana, Me conta como é que tudo isso se conecta, hein? Como é como que tu constitui a tua identidade musical? Olha, eu acho que o único ponto de conexão em toda esse colorido, essa pluralidade, sou eu, porque...
Porque, de forma geral... Não, tem alguns projetos que conectam. Vou dar um exemplo, né? Essa que eu tava comentando, esse disco gravado, que foi lá um dos primeiros, e essa turnê que nos levou pra fora, né, da América Latina, ela é uma mistura. Então, assim, o que a gente tem de samba, chacareira, esses ritmos gauchos, né, da Argentina, existe de forma erudita. Então, alguns compositores argentinos, eles compuseram com os ritmos folclóricos, né, da Argentina. Então, a gente pegou isso e pegou do Brasil também. Por exemplo, o Valdemar Henrique é um compositor brasileiro pouco conhecido, que compôs lendas amazônicas. É lindo, 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 gente. É uma coisa super brasileira, é muito bonito e colorido. E aqui no Rio Grande do Sul, como a cultura nossa regional tem um pouquinho mais de 50 anos, é muito bebê, a gente não tem ainda, né, digamos que o erudito do regional. Isso vai acontecer provavelmente no futuro, porque é mais ou menos o processo que vai acontecendo ao longo da história da música, né? Então isso vai acontecer, assim como aconteceu na Argentina. Então tem alguns pontos de conexão entre o que é regional, o que é folclórico, né? Eu vou entrelaçando como eu posso, porque são paixões, né? Sim. E até a gente vai ter um concerto no dia... Agora não sei se é 11 ou 12 de novembro, em Passo Fundo, com piano, bombo legueiro, com charango andino, com essa mistura. Daí sim, eu já tô tentando trazer o nosso regional de um jeito bem erudito, bem clássico, assim, para uma nova experiência. Vai ser bem sensorial, né? Então eu vou mesclando, né, para que as coisas façam mais sentido artístico, assim, para todo mundo, né? Porque senão, quem me olha de longe, eu sou um carnaval, né? Uma loucura. Não, mas faz muito sentido. E tu explicando agora, Claro. assim, e eu até trazendo algumas referências que conheço, assim, faz muito sentido tudo isso. A ópera, enfim. Que sensacional. E como é que foi essa questão, tu falaste das turnês e de cantar lá fora, cantar na Europa. Não, incrível. Como é que o pessoal recebe lá? Eu vou ser bem sincera, assim. Me Meus fala. conterrâneos que me perdoem, mas muito melhor. É? Barbaridade. Eles escutam com... É muito cultural, né? Eles estão acostumados com trocentas apresentações artísticas diariamente, semanalmente, assim. Então tem muita coisa acontecendo. Eles têm uma curiosidade por novos sons, né? Sim. Então, por exemplo, tudo que é música tradicional, de orquestra, música de concerto, ópera, tudo veio de lá, né? Então, pra eles, é a música popular deles. Quando eu fui pra lá, eu fiquei apavorada, porque eles vendiam ingresso de ópera, assim, na rua, como se fosse o pagode, sabe? Era uma coisa super normal, assim, pra eles. Eu disse, gente, é a música popular deles, né? Pra nós é uma coisa super inacessível. Não, pra eles é o comum, tá ali em todo lugar. Então, pra eles, quando a gente leva uma sonoridade brasileira, uma coisa folclórica da América Latina, pra eles é quase o erudito. Entendi. Então, eles recebem aquilo com realmente uma valorização muito bonita. Reconhecimento. Muito forte legal mesmo, isso. assim. E aí, lotaste os lugares que tu cantou Graças lá? Como a é que Deus, foi? graças a Deus. Mas quanto tempo ficou lá? Na Europa foram 42 dias em total, né? Em Buenos Aires também foi bem... Porque Buenos Aires também tem esse movimento, né? É uma mini mais forte, mini, não, mas né? é bem parecido com Madrid, assim, Sim. até na estrutura, né? Sim. E também tudo muito... muita sorte a gente teve no sentido desse movimento do público, dessa aceitação. Foi muito legal. E em Buenos Aires foram 20 dias, mais ou menos, assim, entre gravação de álbuns e os concertos, e na Europa 42 dias. Mas eu passei boa parte na Europa mochilando, né? Aproveitando, aí mochilando as costas. Que é uma delícia, né? Tá louco. Que coisa boa. Então, me corrija se eu estiver errada, tu está participando do início de um movimento que daqui a pouco vai fortalecer. É isso, né? E como mulher dentro da música regional também, né? Sim. Porque a gente teve as desbravadoras, né? A gente tem alguns nomes importantes na nossa história da música, assim, bem pontuais, né? A gente, infelizmente, não enche uma mão pra falar dessas mulheres mais ao longo da história. Mas, atualmente, a gente tem um florescimento gigantesco das mulheres dentro da música regional, sabe? Como compositoras, por exemplo, eu e a Supaz, a gente tem composto muita coisa junto, que tá indo pra festival, tá premiando pra caramba. Eu tenho uma outra colega de composição, a Mari Pereira, lá de Caçapava do Sul. Tá muito bonito. Eu tenho alunas, né, que eu sou preparadora vocal também, geralmente pra galerinha entrar no vestibular, né? Então eu pego aquela faixa etária da transição dos 17, 18, 19 e vou preparando pra vestibular. E aí tem ali 2, 3 adolescentes que estão entrando nesse mesmo movimento do regional, sabe? Porque estão vendo isso acontecer e
tá existindo um espaço, legal, uma abertura, uma Kawane. porta aberta, um exemplo a seguir, sabe? Então tá tão bonito, o movimento tá muito legal, sabe? Acho que a E parte da aí- guerra já foi, sabe aquela parte de ter que romper sim, as da estruturas? dificuldade, dos Não. desafios. Agora sim, já somos todos colegas trabalhando juntos, assim, de um jeito bonito, amoroso, cultural, e tá tudo certo, sabe? Sim. Tá bem legal. Legal, importante. Claro, É. E na tua opinião, assim, me fala da importância de manter vivo justamente isso, a música tradicionalista, né, a música nativista, as mulheres nesse cenário. Uhum. A gente tem essa ilusão. O gaúcho do Rio Grande do Sul tem, eu vou ser bem sincera, ao meu ver, é uma ilusão gigantesca, aquela ideia de, ai, porque a tradição vai morrer. Não, gente, a nossa tradição recém começou. A gente tá engatinhando, entendeu? Enquanto o chamamé existe na Argentina há mais de 250 anos, a gente tem um pouquinho mais de 50 na existência dessa nossa cultura regional. Ela tá recém enraizando, começando, né? Então, não acho que a gente tenha que se preocupar. Por exemplo, eu sou a nova geração da música regional, por Sim. exemplo, né? Essas minhas alunas de 18 são a próxima geração também. Sim. Isso eu tô falando só das meninas, fora os homens, né? Sim. Fora os meus colegas, tá? O meu esposo, por exemplo, também. Ele é acordeonista do Jairo Lambari Fernandes, já tem álbuns de música instrumental e também é essa nova geração. Então, não tá longe de morrer a tradição, sabe? Ela tá acontecendo, ela tá passando. Eu vejo Na tanta verdade, criança... ela tá se fortalecendo agora, Ela tá né? recém enraizando. É. Ela recém tá, né, como uma árvore, ela recém tá criando sua raiz pra depois expandir, e aí sim. Então a gente também não pode ter aquela ilusão, ai, vamos levar a música gaúcha para o resto do Brasil. Não, gente, firma a raiz primeiro, faz isso aqui. A gente tem que ter o povo do Rio Grande do Sul gostando da música gaúcha, entendeu? Tem que voltar a ter o povo do campo ouvindo música regional, porque quando a gente vai pro campo, eles estão ouvindo sertanejo universitário. Então a gente precisa acontecer um distanciamento, talvez por esse medo de perder, de morrer a tradição, né? Então o vocabulário ficou complexo, distante. A gente precisa só aproximar um pouquinho mais do nosso cotidiano, assim, e se renovando, entendendo como é que nós somos, sem medo. Não pode estabelecer nossa cultura em medo, Sim. né? É o contrário, eu acho, né? Sim, Numa pois liberdade tem que de ser- expressão. Isso aí. Que importante essa tua fala. Cara, já são 13h21. Tá indo muito Eu rápido. disse que eu falo bastante. Que ótimo. A gente vai pra nossa primeira pausa aqui no cafezinho com apoio de Corsã, Sicredi, não é só dinheiro, ter com quem contar, e Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café. Estamos ao vivo também pelo YouTube, Facebook e Instagram da Rádio Novos Horizontes. Não sai daí que a gente volta com mais cafezinho missioneiro e com a Kawane Klein. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Tchê, tá com a conta atrasada na Corsã? Então aproveita essa baita oportunidade. Chegou o feirão de negociação Farroupilha. Só agora tu pode negociar tuas dívidas com até 60% de desconto, parcelar em até 60 vezes ou 12 vezes no cartão. Te larga pra loja da Corsã mais próxima ou liga pro 0800 646 6444. Vai só até 30 de setembro, hein? Feirão Farroupilha pra deixar as contas no azul. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Greens Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Greens Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @greenscafé. Para o Sicredi, a Semana Farroupilha reforça a história e as conquistas de um povo que, com coragem e força, luta pelo que acredita. Por isso, temos a maior rede de agências do estado. Atuamos em todo o Brasil e há mais de 120 anos impulsionamos o desenvolvimento do povo gaúcho e da nossa terra. Somos do Sul, somos do Brasil e celebramos a nossa tradição. Sicredi é ter com quem contar. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h24, a gente está de volta aqui no Cafezinho Missioneiro, sempre com o apoio de Corsã, Sicredi e Greens Café Corporativo. Hoje, já em clima de Semana Farroupilha, recebendo a cantora e compositora Kawane Klein. E a gente segue aqui, porque eu tenho perguntas ainda do primeiro bloco que eu preciso fazer, e eu vou começar com uma coisa que eu estou muito curiosa, que é essa tua pesquisa em Psicologia da Performance.
E eu quero saber como que isso influencia na tua prática artística, no teu palco. Perfeito. Que pergunta maravilhosa. A parte da psicologia, da performance, surgiu quando eu estava no mestrado, né? Então, na verdade, eu fui para Bahia para fazer o mestrado em musicologia. E aí eu estava pesquisando uma companhia de ópera, né? Só faltou dissertar. Então, eu fiz 2 mestrados no tempo de um. Durante um ano eu fiz musicologia e depois eu fiz uma transição porque eu fiquei apaixonada. Eu fiz uma disciplina escondida do meu orientador chamada Psicologia da Música, com Roberta Azi, de São Paulo, da Unicamp. Gente do céu. E aquilo explodiu a minha mente, assim, porque ela respondeu todos os meus problemas, ela trouxe a solução, explicando sobre os conceitos da aprendizagem musical autorregulada, da autoeficácia, da modelação. Então, são conceitos, né, construtos que eles chamam, da teoria social cognitiva, de um canadense chamado Albert Bandura. Então, não existe... É muito bebê também no Brasil as pesquisas em música nessa área. Só que mudou a minha vida, mudou a minha forma de entender a minha arte, como a minha mente processa, como o meu campo emocional se constrói para fazer ou não, né? Daquilo que a gente se sente capaz de fazer ou não, com essas crenças de autoeficácia, onde é que tá a raiz de uma crença, né? Mas isso, na psicologia, não tem nada de místico, assim, é tudo estudo científico, né? E eu fui para um lado da autorregulação da aprendizagem, então minha pesquisa é mais direcionada para essa parte. A autorregulação, ela tem a ver com aqueles processos, por exemplo, assim, sabe quando tu faz alguma coisa e o teu cérebro já tá processando um auto-julgamento, que a gente fala, tu tá se corrigindo, ou tu tá prevendo, por exemplo, a próxima pergunta que eu vou fazer pra ela é tal. Teu cérebro tá em autorregulação o tempo inteiro. Dentro da performance, a gente tá em cima do palco, tá pré-palco, tá no ensaio, já tá acontecendo uma série de mecanismos. E aí eu fui estudar isso, né? E a minha pesquisa tá em volta de como é que minha cabeça funciona, como é que meu sistema cognitivo tá agindo nessa estrutura em volta do meu cantar, né? E aí eu estudei outros cantores no início, ali, então na época do mestrado eu apliquei um questionário tentando entender a cabecinha dos cantores líricos naquela fase. E hoje a gente tem um grupo, virou um livro depois, junto com com pesquisadores, que ainda existe o nosso grupo, né? Pesquisadores da autorregulação musical no Brasil, que a maioria dos pesquisadores é da Bahia, mas tem espalhado pelo Brasil todo, assim. Então tem pessoal do mestrado, pessoal de doutorado, de PhD fora, é muito legal, assim. E o nosso livro foi lançado pela editora da Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia. Então foi por dentro da universidade e tal. Foi apresentado num congresso em São Paulo. Então tem esse lado acadêmico, catedrática, né? Que eu gosto muito também, tá nos meus planos, mas eu sinto que ainda não é a hora de fazer um PhD, vou tentar fazer alguma coisa fora também nessa linha de pesquisa, só que aí atrelando com o folclore, atrelando com a nossa música, com o nosso jeito de cantar. Que demais isso, Cauane, eu tô encantada. E daí, assim, antes e depois da pesquisa, o que mudou na tua forma de estar no palco? Tudo, porque foi uma expansão de consciência, sabe? Muitos gatilhos, assim, muita coisa que me tava em respostas muito simples, na verdade, né? Na prática, tu sabia o que estava acontecendo, daí veio uma teoria ali, encaixa. Faltou a consciência, sabe? Então, assim, tu sabe que tem uma coisa errada, tu só não sabe o que tá errado, assim. Então, foi como encontrar a chave certa do cadeado num molho com trocentas chaves, assim. Entendi. Então, foi a resposta certa, assim, pra transformação, sabe? E isso serve para todas as áreas. Sim, eu ia dizer isso agora, áreas, assim, porque isso né? é uma coisa que eu posso aplicar em qualquer coisa. Pode. Então, já fica o convite aqui para uma segunda-feira do cafezinho, pra gente falar de empreendedoras. Tá? Porque é fato que tu é uma baita de uma empreendedora, né, Cauane? Sabe que além de tudo. Eu não consigo me ver assim ainda, mesmo fazendo muita coisa. Mas quando tu me falou isso antes, eu fiquei super impactada. Nossa, não faz sentido, assim, pela essa quantidade de com certeza, de acontecimentos. Porque todas as habilidades que uma empreendedora precisa, tu tem. A gente tá falando de gestão do tempo, a gente tá falando de comunicação, a gente tá falando de marketing, a gente tá falando dessa consciência de atuação, enfim. Eu vou ter que vir aprender contigo sobre empreendedorismo. Mas olha, amiga, convidadíssima. Então tá, vou ver, mas daí tu me ensina a questão convidadíssima. Gostei. E daí, assim, mulheres ocupando espaços importantes, né? A gente, como tu falaste antes, essa cultura, ela é um bebê. Mais recente ainda é vermos mulheres, né, em palcos nativistas, tradicionalistas, né? Eu lembro lembranças de infância, assim, né? De domingo, Galpão Crioulo, né?
a primeira vez que eu vi uma mulher cantando, aquilo me impactou muito, assim, né? Sim, porque não era não comum, era, então né, não quando tu existia. via, chocava, né? É. Uhum. Então eu quero saber de ti, assim, dessa importância, sabe? De termos mulheres nesses espaços que historicamente são masculinos. Esses dias até uma cantora daqui da Federal de Pelotas estava fazendo o TCC dela e fez o mesmo questionamento, assim, né? E eu tenho uma frase meio polêmica sobre isso, sabe? Mas eu acho importante essa fala, que assim, nós mulheres, a gente veio ao longo da construção do feminismo, por exemplo, com a ideia de o lugar da mulher onde ela quiser estar. Óbvio, né? Isso teria que ser uma coisa óbvia, já, graças a Deus, já é uma coisa óbvia e aceitável. O problema está em eu ocupar um espaço em que eu não me qualifiquei para ocupar. Eu acho que a gente acaba diminuindo uma mulher. Ela, querendo ou não, né? Ela tem que estar qualificada. Então, assim... eu percebo ainda na música regional, as mulheres não estudam técnica vocal, vou ser bem sincera, pouquíssimas, assim. A gente não vê uma mulher instrumentista, né, ocupando espaço. Por quê? Porque não tem, assim... Vamos tentar, então, talvez trazer isso mais na raiz do incentivo desde essas meninas novas. Então, essas minhas alunas novinhas, eu obrigo elas a estudar um violão. Vai tocar um piano, vai estudar um instrumento musical, vai desenvolver a tua arte, né? Não pode fazer de qualquer jeito. Né? Também não acho certo a gente ficar naquela sensação de cota, sabe? Da gente, eu abri um espaço, eu consegui fazer o meu show porque precisa ter uma mulher para aprovar um projeto. Poxa, né? Temos que chegar num ponto de eu quero o show dela porque é muito bom, sabe? Então, a gente vai ter que ir construindo isso também nesse sentido. Sim. Mas já tá acontecendo. O produto bom já existe. Já tá florescendo, já tá em construção, né? Essas mulheres já estão... Em Porto Alegre tem uma cena musical muito forte de mulheres instrumentistas e se ampliando, né? Talvez por ter acesso, por ter graduação em música, também isso favorece bastante. Mas acho que aqui, muito bonito aqui, na nossa cidade especificamente, as meninas acordeonistas. Dani do céu. Esses dias a gente fez uma oficina pela Lei Aldir Blanc dentro do CTG 20 de setembro, né? Falando só sobre acordeão, sobre a história do acordeão, a quantidade de menina que tem, né? Desenvolvendo, já tocando super bem, assim, eu fico impressionada. Então, aqui a gente realmente é a terra dos gaiteiros, né? Coisa mais linda do mundo, assim, a terra missioneira tem gaiteiro bom demais e as meninas estão com um instrumento extremamente difícil, pesado e dando show, assim, sabe? Então, a gente... eu acho que daqui uns 10, 15 anos vai estar um boom, sabe? Sim. Então, e vai estar muito tranquilo, de igual para igual, assim, Sim. 50%. Essa tua fala é muito importante, Cauane, porque assim, eu acho que essa questão das mulheres, essa coisa de ser boa, ela serve para qualquer coisa que a gente vá fazer. É importante essa coisa do desde menina, porque se a gente tem historicamente mais homens, é que sempre os homens foram mais estimulados do que as meninas, né? Então agora a gente tem aí uma geração de pais abertos, né? Entendendo que todo mundo pode, né? Então é sensacional, porque e é isso aí, daqui a 15 anos a gente vai ver a repercussão desse apoio social, familiar, para ambos os gêneros, né? Ocuparem qualquer espaço, que eles sejam bons no que assim fazem, seja, né? Assim sabe que hoje de manhã eu falava com meu colega Eduardo, eu toquei Pitty de manhã, e a Pitty é uma das roqueiras que eu sou apaixonada. Eu conheci ela. Ai, mentira. Sim. Eu sou apaixonada por ela. Que ela é de Salvador. Exato. E a Pitty, o que mais quando eu conheci ela, o que mais me chamou a atenção era justamente porque ela estudava, assim como tu. Ela estudava. Isso, ela começou na EMOS, que era a escola onde eu fiz o meu mestrado, a Escola de Música da Federal. Ela estudou lá. E eles têm muito orgulho disso, assim, eu sabe? Eu acredito, né? Porque daí, assim, vai para além do dom. Para além do, nasci pra isso, sei fazer isso. Não, eu ouvi uma entrevista dela e eu fiquei encantada por justamente dela trazer toda essa parte da academia, assim, pra vida musical dela. Então, assim, sensacional. E aí, falando de mulheres, temos o projeto Mulheres Regionais. Isso aí. Conta pra gente o que é, como na é que verdade, isso nasceu. Mais do que um projeto, ele é uma... Vou contar onde começou e mais ou menos a energia, mas não é necessariamente um projeto, né? Em 2017, acho que foi, assim, o meu sonho
Então, ali, eu já era graduada, eu acho que foi pós-mestre. Já era mestre em música e tudo mais, cantava com orquestra, e cantei ópera, cantei no Brasil inteiro, só que tinha um vaziozinho artístico. Porque eu tinha um sonho desde adolescente, assim, desde muito novinha, que, eu quero compor uma música nativista, e ir pra um festival, e eu vou fazer tudo sozinho, vou ganhar. É aquela coisa de te afirmar, sabe? Porque no meu início na música regional foi muito ruim, pra ser bem sincera, assim, tanto é que eu saí do regional pra ir pro erudito, pro canto lírico ali, porque eu tive uns traumas meio chatinhos, assim, tal, com relação a isso. E aí eu vou mostrar que eu sou capaz, né? Bem alemã teimosa ali e tal. Um dia eu vou fazer, vai dar certo, vou fazer a minha composição e tal. Tinha isso no imaginário, né? Desde aquela fase ali, desde os 15 e tal. E aí, isso ficou guardado. Pensei, não, agora eu tenho café no bule, né? Tenho um mestrado, vou dar um carteiraço. Agora eu posso fazer esse negócio acontecer, não é possível. Aí, eu lembro que eu tava dando aula no CTG lá de São Miguel, tô eu sentada na frente do CTG, assim, com um caderno no violão, tudo meio dentro do carro, assim, eu e minha mãe. E aí, escrevendo, e a minha mãe naquele incentivo, assim, não, mas vai dar certo. Não, quem sabe, tá, vamos. E ela é super energética, assim, ela é super hiperativa, só que é maravilhosa. Uma pipoquinha. E aí, do nada, assim, em 10 minutos eu peguei uma ideia de um poema que eu escrevi na adolescência, no tempo da escola, e reescrevi aquilo como uma música e já tava musicando. Quando eu entro no CTG pra dar aula, pra um monte de mulher, tá lá Letusa Moraes, acordeonista, que debulha na gaita, né? Hoje elas têm um grupo chamado As Maragatas, né? Porque ainda não tinha as Maragatas. Falar. Então a Letusa no acordeon, as meninas mais novinhas no violão, cantando super bem, a Júlia também no acordeon. Eu vou botar essas meninas a tocar comigo. Vamos gravar esse negócio primeiro pra ver se passa em algum festival. Pois, como eu digo que santo de casa não faz milagre, não passou no canto missioneiro. Porque eu fiz pro canto missioneiro. E eu lembro até hoje que o encarte eram 2 mulheres. Foi o primeiro encarte com a figura feminina do canto missioneiro. E eu olhei pra aquilo e disse, vai dar certo. É agora. Pois não deu. E uma era loira, parecia eu e ela. Eu e a Letusa, assim. Eu tipo assim, ó, parecia que todo o universo tava dizendo, eu tava naquela ilusão agora, mágica. Vai dar, não, vai ser lindo. E aí, não passou, aquela frustração imensa, que assim. pecado. E a minha mãe, maravilhosa, ela disse assim, minha filha, não passou, sabe por quê? Porque ela vai passar no lugar certo. Sim. Pra ser muito melhor. E aí bom, então tá. Aí Aceito, vou querer, então. E aí um compadre meu... mas daí eu desisti, fiquei muito, né? Na época, pouquíssima resistência e frustração. Hoje já tá mais tranquilo. E aí, claro, mexe com uma coisa artística, e com um sonho muito enraizado de novinha, assim, né? A sensação da rejeição artística, né? Na minha própria terra, então isso que me magoou um pouquinho. Aí, fui gravar com um compadre meu e ele inscreveu num outro festival, meio eu contra gosto, assim, sabe? Não vai dar nada, porque eu não queria criar expectativa. De novo, frustrar. Era o Manancial Missioneiro da Canção de Bossoroca, Dani. De 7 prêmios, a gente levou 4. Capaz. A gente só não levou melhor intérprete, o segundo e o terceiro lugar, porque era impossível, assim. Então, a gente ganhou o voto popular, com mais de 100 votos, assim, tipo, muito, uma porcentagem muito alta. Sim. Ganhei melhor letrista, nunca ia imaginar na história da humanidade, né? Que demais. Meu primeiro prêmio de letrista, assim. E ganhamos o primeiro lugar e a Letusa levou melhor instrumentista, a minha acordeonista. Ai, que legal. A mãe só tava mulheres, certo o tempo só todo. mulheres no palco. Foram 7 mulheres em cima do palco, foi uma energia forte pra caramba. E aí, um ano depois... realizei o sonho, não quero mais. Aquela ilusão, aquela utopia, né? Enfim. Um ano depois vou gravar um clipe disso aqui. Depois a gente gravou o clipe e eu lancei dia 5 de março. E dia 8 era o Dia da Mulher, né? Quando chegou do dia 5 ao dia 8... A gente tinha, assim, 10 mil compartilhamentos de Facebook. Era uma coisa absurda, insana. Aquilo pulverizou. Da minha madrinha me mandar uma amiga do Maranhão. Tinha o vídeo, já tinham feito o upload, tipo, baixaram o vídeo, já em baixa qualidade. Tava circulando no Maranhão, uma amiga mandou pra cá, pro Rio Grande do Sul, pra dar Feliz Dia da Mulher com o meu vídeo. E assim foi indo. Com nossa música, né? E aí aquilo mexeu muito, né? Tem alguma coisa aqui, não é possível. E aí que começou esse processo de parceria feminina.
Então, essa questão da Vai além mulher do no projeto regional mesmo. não é necessariamente um projeto, é realmente, assim, uma continuidade artística, né? Estamos plantando, estamos semeando a terra, a gente está fazendo um produto artístico, mais ou menos isso. Então, começou as parcerias, então, com a Mari Pereira, que eu comentei, com a Supaz, né? Com outras cantoras, com outras instrumentistas, e aí a gente segue fazendo esse processo. Até ano que vem, parece que tem um projeto bem legal em Porto Alegre, de uma cantora que eu vou tocar contrabaixo. Então, todo o álbum vai ser gravado por mulheres. Vou até Porto Alegre gravar contrabaixo em um álbum só de bugio. É uma coisa super inédita também, assim. Demais. Tu tá aí mais uma característica empreendedora, porque eu acredito muito que os empreendedores, não existe concorrência, e sim união e colaboração Claro que sim. com quem faz a mesma coisa, Claro sabe? que sim. E é isso aí. Claro, É e isso é uma- aí, e é não uma tem como ideia- não fortalecer, né? É uma ideologia guarani, né? Sim. É uma filosofia do povo guarani, nosso povo, nossa raiz aqui. Sim. Que preza pela união. Pela Eles união, todos pelo- são por um fortalecer. só. É. E nós também, né? É isso Só que aí. a gente é meio besta ainda. É meio Sim. criança nesse sentido de consciência, Chegaremos né, total. lá. Claro que sim. Aproveitando que tu falou dos Guaranis, né? Aí tem a outra música, Harmonia das Raízes. O Harmonia das Raízes, ele não é uma Conta música, pra mim. ele é um curta-metragem muito legal. Muito legal. Mas que, sim. Ele é um curta-metragem que foi gravado na aldeia Tecoapiu, aqui, né? Porque tem a de São Miguel e tem a nossa aqui de Santo Ângelo, que foi gravado lá. E a gente teve muito auxílio da diretora da escola, Eli, querida, inclusive um beijo pra ela. E foi emocionante. Até hoje, assim, eu não consigo assistir o curta-metragem sem chorar. morrer chorando. É muito emocionante, né? E a gente fez uma exibição, foi feita quando eu tava no Chile no ano passado, a gente exibiu lá no Chile, né? Porque a gente tem as legendas. A gente exibiu aqui, fez um lançamento aqui tem um espaço aqui na Secretaria de Cultura, né? No Centro Municipal de Cinema. Então a gente foi a abertura do cinema, reabertura depois de anos fechado, aquele espaço ali. Fizemos ali um lançamento do curta. Teve o primeiro lançamento foi já na Mostra de Cinema Missões lá nas ruínas que teve, né? Sim, Então, vai ter em outubro agora, acho E que vai ter de novo. novembro. Então foi em outubro ou novembro do ano passado. Isso aí, em outubro do ano passado. Então, aos pouquinhos ele vai circulando, ele tá à disposição lá no Centro Municipal de Cultura para exibição, né? Por exemplo, se algum professor quiser levar a sua turma, né? Só fazer um agendamento com a Secretaria de Cultura, tá lá disponível, né? Dá para fazer uma pipoquinha lá, para receber as crianças e assistir o curta-metragem. É um curto, né? Ele tem 20 minutinhos, mais ou menos, mas assim, de muita informação. A gente passou um dia inteiro com eles. A ideia era que a gente aprendesse uns com os outros em termos musicais. Então, eles me ensinaram a cantar, como eles cantam, né? Difícil, gente, difícil pra caramba. O Guarani é super difícil, assim. Sim. E aí eles me ensinaram a cantar e a gente fez essa troca musical. Então a gente falou sobre composição, como é que eles compõem as músicas deles, né? A gente mostrou uns pros outros como é que a gente afina os nossos instrumentos. Então a gente foi documentando, né, essa nossa maneira diferente de fazer pra ir complementando. E aí no final do curta, a gente compôs juntos. Sim, com os violinos deles, com o bulegueiro, com as maracas, né, os chocalhos. É muito forte, assim, dançando, cantando juntos em roda, em Guarani e em português. Então a gente canta a harmonia das raízes. E tudo isso tá gravado, toda a experiência gravada, é só buscar e assistir. Exatamente. Eu também choraria. Agora são 13h43, a gente vai rapidamente pro nosso intervalo. Esse é o Cafezinho Missioneiro com apoio de Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo. Já a gente volta com a Cauane Klein falando dos shows, turnês, próximos passos e também vai ter o lançamento de música inédita aqui no Cafezinho. Fica com a gente. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. Já pensou em iniciar sua organização financeira e ainda guardar dinheiro para o futuro com segurança? Com a poupança do Sicredi é assim. Aqui, você poupa a partir de R$1. E o melhor, pode fazer tudo pelo aplicativo, sem complicações. Para facilitar ainda mais, pode programar depósitos automáticos e seguir firme nos seus objetivos. Fale com seu gerente e comece a poupar hoje mesmo.
Sicredi, é ter com quem contar. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Gring's Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Gring's Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. Tchê, tá com a conta atrasada na Corsã? Então aproveita essa baita oportunidade. Chegou o feirão de negociação Farroupilha. Só agora tu pode negociar tuas dívidas com até 60% de desconto, parcelar em até 60 vezes ou 12 vezes no cartão. Te larga pra loja da Corsã mais próxima ou liga pro 0800 646 6444. Vai só até 30 de setembro, hein? Feirão Farroupilha pra deixar as contas no azul. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h46, a gente está de volta aqui pela Novos Horizontes, ao vivo também pelo YouTube, Facebook e Instagram. Eu sou Dani Schneider e eu sigo com a conversa com a cantora e compositora Kawane Klein. E fica aqui com a gente que tem música no final para vocês, tá? Antes da gente continuar o nosso papo com a Kawane, eu quero mandar aqui um abraço e um agradecimento para uma galera que está aqui no YouTube comentando, o pessoal lá de Minas Gerais. Então, Cristiano, Bernarda, Ana Lúcia, Igor, Grupo Kapler, Ana Lúcia Dias. Gente, muito obrigada pela presença, obrigada pela participação. E ela é mesmo maravilhosa, tá? Bom, seguimos aqui com a nossa entrevista. Eu quero saber um pouco das premiações, né? A gente tem aí premiações no Canto Missioneiro, Califórnia da Canção, depois o Canto veio, então. O primeiro que eu comentei, já contei, né? Então, o primeiro foi no Manancial. Antes eu já cantava, já defendia composições, né? Já tinha feito a minha primeira melodia para uma letra de um senhor e tal, que me confiou uma letra, fiz a melodia, ali eu tinha 17 anos, foi pra... Na época não tinha local e geral do Canto Missioneiro, era tudo o mesmo balaio, né? E a gente foi pra final, passou e foi lindo, assim. Depois, prêmios, aí começou a florescer mais dos últimos 3, 4 anos. Teve a fase do pós-pandemia, logo no pós-pandemia, então, eu dava aula na UPF, veio a pandemia, né? E eu voltei pra cá, então, pra cuidar da minha mãe e tudo mais, pra aquela... Tava aquele caos planetário, né? E logo naquele final de pandemia, muita gente tava me procurando pra... Eu sou reikiana, né? Porque não basta tudo que a criatura inventa de fazer, eu tenho esse lado meditativo. Não, se não fosse o reiki, eu não sei onde é que tu ia estar, porque tu ia explodir, né? De tanta coisa que tu faz. Se não fosse o reiki, eu ia estar doida. Isso! Claro, né? o reiki vem aí, aquela segurada, aquela aterrada, né? Tipo, não surta. E aqui nesse mesmo prédio da rádio, no andar de baixo, aqui eu tinha uma sala, então um ano inteiro eu me distanciei completamente da música e fiquei só atendendo as pessoas. E aí, porque muita gente adoeceu, né? Pela parte emocional, de perder muita gente, de não entender aquele caos todo que estava acontecendo pelo isolamento. Então, eu passei um ano muito intenso, trabalhando muito. Eu atendia 10, 12 reikis por dia, assim, isso é uma carga grande, né? E foi assim durante um ano. Aí, o meu hobby era ir pra estúdio gravar, né? E aí eu ia exatamente. Aí eu ia pro estúdio gravar. E um dia, meu compadre, que até não tem mais o estúdio aqui e tudo mais, ele tinha um estúdio bem bonito montado aqui em Santo Ângelo, foi embora e tal. Ele disse assim, comadre, eu tô muito estressado. Ele é advogado, né? Tô muito estressado, tive um processo horroroso, perdi um prazo, tá terrível. Pede uma pizza, vamos lá pro estúdio gravar alguma coisa. Só preciso gravar alguma coisa, qualquer coisa. A gente foi pro estúdio e eu gravei uma música chamada Menina Tupi. Tá. Ele inscreveu no Canto Missioneiro, sem eu saber, eu sem vergonha, né? Porque eu não sou mais musicista, né? Eu não quero mais, eu já fiz o que eu tinha que fazer na música, eu agora sou reikiana. Capaz que tu ia
Tava, mas assim, ó, tava fazendo psicanálise, né? Eu tava noutra praia, né? Tava no outro mundo, assim. Porque realmente é uma paixão também muito grande. E minha aposentadoria vai ser fazendo isso, tenho certeza. Minha aposentadoria vai ser numa natureza, num sítio, atendendo pessoas e grupos, meditação e, sabe, cura coletiva, assim, nessa pegada hippie. E a música passou no Canto Missioneiro, tá? E eu disse, não, então tu monta o time, porque com essa quantidade de reiki e tudo mais, não tem como me envolver, não conheço mais ninguém. Ele montou o time, né? E aí ele colocou lá um acordeonista. E ele dizia, porque o Joca não sei o que lá. E eu pensava assim, o Joca gaiteiro deve ser um senhorzinho, careca, gordinho, baixinho, né? Tudo certo, seu Joca, na minha cabeça. Pois esse seu Joca era Joaquim Velho, que hoje é meu marido. Joaquim Velho, que eu era fãzaça. E eu brincava com a minha mãe. Disse, mãe, eu só vou casar se for com um homem assim, de ó. Brincadeira comigo. Te juro, por Deus. Eu lá em Salvador, na Bahia, ficava vendo o Instagram dele. Nossa, que coisa mais linda. Que loucura. Eu atraí esse homem a minha vida inteira. E eu brincava, assim, que ele era o Giuseppe Garibaldi, né? Ele parece Thiago Lacerda. O Joca já fica aí o convite pra estar aqui no cafezinho, numa quinta dessas, tá? Vamos. Ah, ele tem muito a acrescentar também. Eu aprendo muito com esse homem, assim. Ele é um empreendedor da parte da produção musical, uma visão criativa linda, assim. E aí fomos pro palco, conheci o tal do seu Joca, né? E aí a gente teve Quando tu viu, tu não teve um troço? Quando eu descobri, eu tive um troço. Porque daí eu fiquei... Ainda bem que não foi assim na hora que eu vi, né? Eu fiquei sabendo... Sim, pra não ficar ali com aquela cara de boba me deu na frente insight na semana do Canto Missioneiro. Eu disse assim, tá... Compadre, quem é o Joca? Que é o único que eu não vejo a fotinho aqui no grupo e tal. Ele diz, não, é o Joaquim Velho, tu conhece. Gente... Aí eu, né... Não tava nervosa pro festival, fiquei. Aí... fomos pro festival, a gente premiou em segundo lugar. E aquele ano ele ganhou com Grito dos Filhos da Terra, na geral. E foi uma coisa fantástica. Inclusive, ganhou a melhor música do ano de todos os festivais. Aquela música que fala da nossa terra, né, do nosso povo guarani e tal. E a gente se conheceu ali. E no mesmo festival, como tinham muitos compositores, e eu era a única mulher compositora. Então, eu fiz letra e melodia, eu era a compositora total de uma música. A música era integralmente minha. E uma na geral, que era da Aline Ribas, com a Bianca Bergman. Uhum. Então, também foi uma edição histórica, assim, porque eram, tanto na local quanto na geral, composição exclusivamente feminina, né? Depois disso, só foi. Depois disso, compositores começaram a me chamar pra cantar aqui, cantar lá, e vai pra Casília, de repente uma música minha, assim, foi indo. Quando vê, né? E eu e o Joaquim conversando, assim, e a gente, sabe a alma que se encontra depois de muitos anos? Parecia, assim, um amigo querido que eu não via há trocentos anos, era não conseguia terminar um assunto, assim. Então a gente seguiu naquele diálogo, né? E aí virou ano e tudo mais. A companhia de ópera, lá no Teatro São Pedro, existe uma companhia de ópera no Rio Grande do Sul, a Cors, no Teatro São Pedro. Fui fazer um treinamento vocal com a minha professora, que é uma japonesa fantástica, que mora, nossa sorte, temos ela em Porto Alegre. E aí fui fazer uma aula de manutenção com ela, assim, ela disse, escuta, tu não quer trabalhar na companhia de ópera? Eu disse, eu quero, né? Fazer ópera de novo, assim, e tal. Tá, já que eu tava voltando pra música com toda a paz, assim. E ela disse, então, a única coisa, tu tem que morar aqui. Eu disse, como eu vou morar em Porto Alegre, meu Deus, né? E o Joaquim disse, tu veio morar comigo. E assim foi desse jeito, assim, foi nessa velocidade. Foi intensa a coisa, pois assim. É agora. É agora o momento, né? E não tá, vamos fazer esse test drive. Então, assim, eu fiz os 3 meses de experiência da companhia de ópera junto com já um pseudo matrimônio, né? E deu tudo certo nos dois lados, assim. Eu fiquei na companhia até ir pro Chile, né? Depois eu me desvencilhei porque me desassociei da companhia porque tava em outro país, não fazia sentido. E quando eu voltei pro Brasil, eu vim direto pra cá, né? Eu vim pras missões. Eu disse, nunca mais quero morar em Porto Alegre na minha vida. Nunca mais quero pegar um trem desses, gente do céu. É uma loucura, assim. Aí que eu entendi, eu sou cria da terra. Sim. A música que eu vou cantar, eu nasci no interior. Então, eu quis vir pra cá também pra mostrar pro Joaquim como é que é morar com a porta aberta de casa, sabe? Tranquilos, assim. A gente chegou aqui, a gente via... Tinha as crianças brincando de fraldinha na rua, sabe? E ele ficou apavorado, né? Acostumado com capital e tudo mais. Então, eu senti muita falta, assim. Eu circulei em muito lugar e eu precisava voltar pra casa. Essa sensação. Porque eu saí com 16 e eu precisava voltar pra casa.
E voltei pra casa e fiz esse álbum, em parte, muito dedicado para essa energia de terra, de raiz e pertencimento. E que nem eu te falei, né? Dani, vamos fazer essa conversa, né? Pra desmistificar aquilo que santo de casa não faz milagre, né? Para as pessoas da minha terra me conhecerem, para que exista esse movimento também da gente trocar figurinha, de ver que... eu não estou iniciando, eu tenho uma carreira, né? Sim. Ela só não é conhecida aqui. Né? Ainda. Né? Ela só não existe aqui. Estamos no cafezinho agora. Exatamente. E a ideia é trazer isso tudo, esse combo de informação, de vivência pra cá, sabe? Eu fiz tanta coisa, tem tanto a acrescentar, agora é trazer pra cá, sabe? Beleza, eu achei sensacional essa história. Eu adorei essa história, eu acredito tanto nisso. Depois eu vou te contar como é que foi a história com o meu marido, porque é tipo adoro. isso. Olha só, eu quero que tu me fale, assim, daí tu voltou. Como é que tu sentiu a cena artística, a cena local aqui? Como é que tu entende, assim? O que, na tua opinião, precisaria daqui a pouco fortalecer ou reforçar para que artistas locais tivessem essa visibilidade que tu tá buscando, que tu já tem em tantos lugares, internacionalmente falando, e que tu tá buscando agora em Santo Ângelo? Pergunta polêmica, agora eu vou ter que dar uma pensada, né? Porque eu sou ariana, eu falo mesmo. Então eu vou ter que só dar uma pensada, assim, porque e vou contar a verdade do que eu vivenciei com a minha visão, com a minha ótica das coisas. Então eu cheguei, tava ali percebendo, né? A gente tem vários grupos em que a gente dialoga, os artistas locais e tudo mais. Tem outros grupos de artistas estaduais. Então a gente tá sempre circulando, trocando figurinha, né? Eu cheguei, tava uma pauleira, gente. Estavam tudo, uma loucura, assim, uns problemas políticos, assim, lados, aquelas divisões e tal. Um lado mais conservador, e outro lado nada conservador, e aquela, sem conseguir se entender muito, assim. Aí foi equilibrando, né? Todo mundo teve que entender e aceitar as mudanças que aconteceram também na Secretaria de Cultura, por exemplo, tá? Eu sinto assim, ó, por exemplo, eu ofereci o meu show, né, para um dos nossos festivais. A gente tem 2 festivais nativistas, assim, nem foi considerado. Tá tudo bem? Tá tudo bem, porque cada edição eles têm um produto estético, uma escolha e tudo mais. Mas na Fenamilho também. Poxa, a Fenamilho tem 2, 3 palcos, né, tem um movimento gigantesco, assim, não rolou também. Então tá muito difícil. E comecei a semear fora. Então, quando eu voltei do Chile, eu fiz essa tentativa, assim, de estar aqui. Pensei, não, agora eu tenho uma bagagem, tenho algo a oferecer pra minha cidade e tal. Não rolou, fui pra fora. Bom, eu fiz show no fim de semana passado em Gramado, num congresso internacional. Eu fiz show no fim de semana anterior, no dia 7 de setembro, no Parque Harmonia, no acampamento Farroupilha, que é o maior acampamento que a gente tem da parte regional do estado inteiro, né? A central da coisa toda. Tava lá no palco. Então, eu fui sair, né? Eu faço show em São Gabriel, em outros lugares, vários outros lugares do estado. Aqui tem uma certa resistência, assim. E vou ser bem sincera, quando eu fiz alguns projetos, né? E não tô falando desse ano, dessa gestão, assim, é meio histórico, tá? Eu trabalho com alguns produtores também, de fora da cidade, assim, e foi uma coisa meio geral que eles comentaram de, nossa, como é difícil trabalhar com a tua cidade. Como é difícil, assim, a comunicação, o desenrolar das coisas, né? Um pouco meio pesado, assim, e tal. Então, eu espero que essas coisas, assim, possam ser revistas, no sentido de... querendo ou não, a parte cultural tem também muito ego, muita vaidade, né? As coisas são feitas também com intenção, ou com segundas intenções. E eu acho que quando isso acontece, tu vai meio que sujando o rio, sabe? A água não é mais cristalina, assim. Então, que a gente consiga filtrar um pouquinho mais, assim, no sentido de querer o mesmo propósito, que é acessibilidade da arte e da cultura para as pessoas, sabe? Para as crianças, enfim. Então, é uma caminhada, uma construção. Isso eu acho que acontece em toda a cidade. Não tô criticando a minha cidade, mas isso acontece, não, mas tu né? sabe que tu não é a primeira artista que senta aqui nesta quinta-feira e repete isso. Então, assim, eu acho que tem que ficar esse registro para que a gente reveja. Eu me incomodo um pouco quando o artista local alcança outros palcos, é reverenciado em outros lugares, e daí, esta é de Santo Ângelo. Mas ela já esteve aqui, entendeu? Então, depois que a pessoa já alcançou...
Aí fica aquela questão. Bom, a gente já tá quase chegando no Deus. final Opa, e a gente que quer bom. te ouvir. Passou rápido. Então, antes da gente passar agora a palavra, então, né, pra Cauane cantar pra nós, eu quero te agradecer, tá? Te parabenizar, te agradecer por tu compartilhar a tua arte com nós, a tua história, a tua paixão pela cultura, pela arte. Foi, de fato, uma honra te ter conosco aqui, principalmente, né, durante a Semana Farroupilha. Então, assim, de coração, muito obrigada. A você que esteve com a gente, obrigada pela sintonia. Este foi mais um Cafezinho Missioneiro com apoio de Corsã, Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar, e Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café. Para seguir nessa conversa, me encontra no Instagram, @DaniSchneider25. Amanhã temos mais um Cafezinho Missioneiro, uma xícara de boas conversas e um mundo de histórias. Fiquem agora com o lançamento da Cauane Klein aqui pro Cafezinho Missioneiro. Um beijo grande e até amanhã. Sabe aquela coisa do ao vivo, do orgânico ao vivo? Quem Vai ter sabe uma fazer ao vivo, já diria o nosso vamos dar uma Fausto afinadinha aqui, Silva. né? Exatamente. Que instrumento musical, tudo ele altera, a temperatura, ele vir no carro. Então são sensíveis os bichinhos aqui, só pra fazer Que bonito, violão né? lindo. Esse aqui eu mandei fazer pra... Queria muito que tivesse a minha energia, né? Então, foi feito aqui, inclusive. Lindo. Foi feito por um filho da terra. Boa. Então, essa música eu fiz pra... nessa minha retomada, nessa volta, que nem eu comentei, nessa volta às raízes, então eu fiz em homenagem, querendo ou não, não só a Santo Ângelo, principalmente pra minha terra, pra Santo Ângelo, mas pra o interior mesmo, né? Então, o meu álbum se chama Chamamé Interior, quem quiser conhecer, eu vou ficar muito feliz, né? Me conta Fala se... teu arroba. O meu arroba é complicado, tá, pessoal? Porque a minha mãe, ela adora ser criativa, assim, ela pegou todas as letras do alfabeto e botou no meu nome, tá? Então, assim, vou soletrar. Cauane Klein, o Klein é até mais fácil. Cauane com K, 2 N's e Y. Cauane Klein. E o Klein, o Klein, ele é igual do Calvin Klein lá, tá? Da calça jeans, que é K-L-E-I-N. Cauane Klein, né? Segue lá. Isso aí. E lá vocês vão encontrar também, em todas as plataformas digitais, o álbum Plural e o álbum Chamamé Interior, tá? E vocês vão encontrar também essa canção chamada Nasci no Interior. Quem mora no interior sabe que o povo é curioso. Qualquer sinal de mudança investiga o vizinho novo. Quem mora no interior toma sempre uns mates na praça e avisa pras visitas, pode vir, patrolaram a estrada. Quem mora no interior tem sempre 1 metro de lenha, seja pro frio ou pra assado, pro fogão ou pra lareira. Eu sou cria da terra, eu nasci no interior. Minha cidade pode ser pequena, mas nunca me faltou amor. Mas nunca me faltou amor. Quem mora no interior não entende o povo da cidade, que anda de escada rolante, mas desconhece simplicidade. Quem mora no interior vai na festa paroquial, nunca ganha no sorteio, mas dança faceira igual. Quem mora no interior pergunta pelo sobrenome, procura algum parentesco e o fio de bigode, a palavra de um homem. Eu sou cria da terra, eu nasci no interior. Minha cidade pode ser pequena, mas nunca me faltou amor. Quem vive no interior tem sempre mel e bergamota, tem calçado de usar só na terra e muito orgulho de morar
da terra. Eu nasci no interior. Minha cidade pode ser pequena, mas nunca me faltou amor. Mas nunca me faltou amor. Muito obrigada, parabéns. Eu que Obrigada, agradeço. pessoal. Amanhã tem mais. Beijo.